O Aidar hoje vai abordar duas recentes decisões democráticas do STF que guardam entre elas semelhanças e diferenças. E a gente vai aproveitar e abordar também essa instituição da decisão monocrática que tem permeado, né, o funcionamento do STF nos últimos tempos. Bom dia para você, Aidar. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Você aí na primeira frase disse decisões democráticas do Supremo Tribunal Federal. Eu falei democrático? Não, perdão. Monocráticas. São decisões democráticas também, viu, Megali? Mas elas guardam algumas diferenças. Uma delas, aliás, é mais democrática do que a outra. Não foi por acaso que você cometeu esse engano, não. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem, com uma decisão individual monocrática, e a decisão do ministro Luiz Fux, lá de 2020, janeiro de 2020, ou seja, está prestes a completar 3 anos, que suspendeu a criação do juiz de garantias, que é uma figura polêmica no processo penal brasileiro, mas, enfim, é uma figura que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República e foi suspensa com uma liminar, ou seja, pela vontade de um ministro. Qual a diferença dessas duas decisões? Barroso suspendeu monocraticamente o piso salarial da enfermagem. Fux suspendeu monocraticamente a figura do juiz, a implantação da figura do juiz das garantias. A diferença está justamente nisso que você disse, Megali. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, de forma democrática, digamos assim, ele imediatamente pediu pauta para o Supremo Tribunal Federal, colocou a decisão dele em votação para o escrutínio dos colegas e tudo indica que ela vai ser mantida. Essa é a diferença entre as duas decisões, porque o Supremo serve para isso mesmo, Megali, para dizer se as leis aprovadas pelo Congresso, sancionadas pela Presidência da República, se encaixam ou não na Constituição de 1988. Algumas se encaixam, outras não, e têm que ser suspensas, mas não tem que ser suspensas pela vontade de um único juiz. E é isso que faz com que o Supremo abra um flanco para ser atacado pela turma que quer, de fato, não atacar o Supremo pelos motivos certos, criticar o Supremo pelos motivos corretos, que sim, há muitas críticas a se fazer ao Supremo Tribunal Federal, mas quando um ministro suspende uma lei recém-sancionada pela Presidência da República, de forma monocrática e individual, ele sequestra para si uma pauta que não é sua. E se ele não submete essa decisão ao crivo dos colegas, ele está, na verdade, transformando o Supremo, que tem que ser uma corte eminentemente jurídica, em uma corte política. Traz o Supremo para o varejo da política, e isso é muito ruim. É legal estabelecer essa diferença entre as duas decisões, do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Fux. Decisões monocráticas, mas a do Barroso já está em julgamento pelos colegas. A do ministro Luiz Fux vai fazer 3 anos e ele ainda não trouxe, não soltou para ir para a pauta do Supremo Tribunal Federal. Sumiu, né, do noticiário, a coisa do juiz de garantias. Exato, sumiu completamente. E se você for perceber, talvez essa seja a intenção, jogar um balde de água fria nesse assunto e nunca implementar. Mas, gente, isso não é correto, né? Porque, enfim, é uma lei, você pode contestá-la, ela pode até ser julgada inconstitucional e essa figura nunca ser implementada, mas tem que ser julgada, não pode ficar suspensa pela vontade de um juiz. Aidar, e você vê alguma solução para esse nó? Porque o que a gente quer é um Congresso que legisle, uma Procuradoria-Geral que procure e um STF que limite-se às suas funções a de proteger a nossa Constituição. Hoje está tudo errado. Hoje está todo mundo ou extrapolando ou ignorando as suas obrigações. Como é que a gente resolve? Começa a resolver esse nó além da platitude. É preciso votar conscientemente. Megali, tem que criar freios, tem que criar freios que restringam esse tipo de coisa. É só assim que você consegue controlar o poder. Por exemplo, é preciso, no regimento interno do Supremo, quando não é sobre decisão monocrática, mas outro problema no Supremo são os pedidos de vista. Se a gente lembrar, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista há 1 ano
quando já estava uma votação a 3-0 contra os decretos do presidente Bolsonaro que liberam armas de uma forma, na minha concepção, irresponsável, e não trouxe até hoje a julgamento de novo, tanto que o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, teve que dar uma decisão monocrática recentemente para proteger um pouco as eleições e para que a gente não se transforme num faroeste. Mas o fato é, pedido de vista tem uma previsão no Supremo Tribunal Federal, 30 dias, renováveis por mais 30 dias, e o ministro tem que trazer, mas ninguém cumpre. Essa coisa da decisão monocrática, você não pode impedir um ministro de dar uma liminar, mas deveria haver alguma orientação legislativa, Megali. Ou seja, Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal tinha que mandar um projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional, alguma coisa para o Congresso, para que crie determinadas amarras. Que amarras são essas? O ministro deu a liminar única, suspendendo uma lei sobre um assunto que nunca foi tratado pelo plenário do Supremo, ele tem X dias para levar a votação do plenário. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 90, mas precisa haver esse tipo de amarra, esse tipo de controle para que o ministro não individualmente, ou a serviço de quem quer que seja, de associações do presidente da República, suspenda uma discussão que não é dele, que é do país. Ou seja, criar freios, amarras na legislação, na Constituição, que são nada mais do que prazos que o ministro tem que cumprir, como qualquer outro ator político, ator do judiciário, tem que cumprir prazos. É isso, Megali. Eu acho que a melhor forma seria criar freios legislativos com prazos. O ministro fez isso, tem um prazo X. Se ele não devolver nesse prazo X, o processo vai automaticamente para a pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa seria a melhor forma. Bom, e uma solução relativamente simples, né? Não tem nada de... Tem nenhum malabarismo sendo proposto pelo nosso Aidar.